Continuando nas configurações de saída, nós temos agora a gravação. A gravação ela tem os parâmetros bem similares ao da transmissão. E assim como a transmissão que tem o modo de saída simples e avançado, a gravação também tem o simples e avançado. Nessa primeira parte, a gente vai ver o modo simples e depois o avançado. Os parâmetros, como disse, são bem parecidos com o que a gente viu agora nas outras aulas da transmissão. E o que a gente vai ter de grande diferença é que no modo da transmissão a gente está enviando o arquivo para uma plataforma como o YouTube, Facebook ou uma outra qualquer que aceite o protocolo aqui do OBS. No caso da gravação, a gente está armazenando esse arquivo em um disco local. E nesse ponto é bem importante a gente lembrar que arquivos de vídeos têm tamanho elevado, então é necessário a gente analisar em qual disco isso está sendo salvo. A gente tem que ter espaço de armazenamento para salvar esses arquivos. Então, na hora de analisar, se você tem um disco extra, se tem alguma área ali com mais espaço, direciona para lá. Para isso, a gente vem aqui em caminho de gravação, explorar, seleciona qual é o disco que você vai trabalhar, cria lá uma pasta, por exemplo, vídeos OBS ou captura OBS, algo nesse sentido. Seleciona a pasta e já vai salvar lá. Em seguida, nós temos aqui a opção de gerar nome de arquivo sem espaço. Isso é uma coisa que eu considero bastante. Eu particularmente não gosto de ter espaço, de ter caractere especial, pois muitos softwares não lidam bem com esse tipo de caractere. Por exemplo, acento, cedilha, espaço. De repente você tem que chamar esse arquivo dentro de um código, alguma coisa assim, e o fato de não ter espaço te ajuda nesse sentido. Então, a gente pode selecionar aqui. Quanto à qualidade da gravação, por definição, ele vem a mesma da transmissão. Então, ele está usando a mesma taxa de bits da transmissão. Nesse caso, como a gente está salvando em um arquivo local, a gente pode manter a mesma da transmissão e colocar um valor mais alto, aqui 10.000, 50.000, qualquer outro valor. O problema é que quando a gente está usando a mesma da transmissão, ele está aqui. A gravação não pode ser pausada. Então, vamos fazer um teste para entender isso melhor. A gente tem aqui outras qualidades, né? Qualidade alta, arquivo normal. Qualidade muito boa, arquivo pesado. Sem perda de qualidade, arquivo muito pesado. Quando a gente clica nesse aqui, ele até dá um aviso que pode ultrapassar 7 GB por minuto. Então, se você tiver, lógico, isso depende, né, do tamanho da sua tela, da resolução, do tipo de exibição que você tem ali. Não sei se talvez uma área médica tenha algum detalhe, alguma coisa que seja necessário um arquivo tão pesado. Mas é importante, se for utilizar esse modo, lembrar que precisa de muito espaço em disco. Não é necessário para 99% dos casos, talvez 99,9%. Para a maioria dos casos, qualidade alta arquivo normal é suficiente. Então vamos fazer um teste aqui. Vou iniciar uma gravação e ele já me dá aqui o botão de pause. Eu posso parar, está mostrando aqui pausa. Vou retomar, está aqui gravando. Vou interromper a gravação para a gente voltar nas configurações. Então, vamos agora mudar aqui a mesma da transmissão. Inicio a gravação e eu não tenho aqui o botão de pause, então eu não posso pausar por estar usando a mesma taxa da transmissão. Então, isso é simples de resolver. A gente muda aqui para qualidade alta arquivo normal. Isso aqui resolve a maioria dos casos. Formato de gravação. Por definição, ele vem em MKV. Por muitas vezes, a gente é tentado a colocar MP4, porque é o formato padrão para a gente, é o que a gente mais usa, que os softwares de edição, que os softwares de reprodução têm maior facilidade para reconhecer, para rodar o arquivo. Mas olha só, ele dá um aviso para a gente. As gravações salvas em MP4 ou MOV não são recuperáveis se o arquivo não puder ser concluído. Então, por exemplo, eu estou gravando e aconteceu de o OBS encerrar, de acabar a energia e o computador desligar, ou qualquer outra coisa. Eu perdi tudo aquele arquivo. Quando eu estou em MKV, não tenho isso. Mas quando a gente está em MKV, a gente fica na dúvida com relação ao formato. Eu vou gravar em MKV e aí, o que eu vou fazer com esse arquivo? Eu vou abrir onde? Como eu vou enviar isso? Não se preocupa. O OBS ele tem na área avançado converter automaticamente para MP4. Então eu vou gravar em MKV, assim que eu encerrar, ele vai converter para MP4.
Então vamos ver como isso fica. Iniciei a gravação. Deixar ele correr 3, 4 segundos para poder aparecer um pop-up. Interrompi, tá aqui, converter gravações. Ele já está convertendo aquele arquivo para mim. Codificador. A gente tem aqui o hardware NVENC. Assim como na transmissão, isso aqui precisa passar por um encoder. Então a gente tem a opção, assim como na transmissão, do software ou do hardware. O software a gente vai estar trabalhando ali com o processador e no hardware com a GPU, com a placa gráfica. Então, o processador a gente vai estar colocando um peso grande ali no CPU, colocando um peso que muitas vezes ele não vai ter tanta facilidade e vai acabar talvez travando o seu computador, travando ali os quadros. Se você tem a possibilidade de ter uma placa gráfica, vem para a placa gráfica, joga o peso para ela e deixa o processador trabalhar tranquilo. Bom, o modo de saída simples é isso. E se você chegou aqui e já gravou algum arquivo em MKV e não sabe como converter, tem uma forma no próprio OBS. A gente pode vir aqui, converter gravações. A gente seleciona um arquivo que a gente queira converter. Seleciona onde quer salvar essa conversão. E manda converter. Ele vai converter o arquivo de MKV para MP4 para você. Não precisa de um software de terceiro, de subir em um site para baixar, nada disso. O próprio OBS faz para você. Em todo caso, a gente já mudou lá para quando encerrar a gravação, ele converte para MP4. Então a gente está tranquilo que a gente não vai perder o arquivo, foi gravado até aquele ponto, em caso de queda de energia, de fechar o OBS ou qualquer coisa do tipo. E ainda vai ter um arquivo final em MP4. Legal? Vamos agora para o modo avançado.